Estamos em Apocalipse, capítulo 6, versículo 10. Na aula passada, vimos sobre a consciência das almas que já estão no céu. Hoje falaremos sobre o pedido dessas almas ao próprio Deus. E o que elas pediram? Elas pediram que Deus julgasse e vingasse a morte que elas sofreram. Dê uma pausa no vídeo agora, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei. Pois bem, as almas dos crentes que já morreram, elas estão no céu e lá, conforme esse texto de Apocalipse, capítulo 6, versículo 10, pedem a Deus que julgue e vingue a morte que elas sofreram. Observe a conexão deste quinto selo com os 4 primeiros. Nos 4 primeiros selos, nós vemos a respeito das perseguições dos não crentes contra os cristãos durante toda a era da igreja. E vimos que essas perseguições, elas inclusive resultam na morte dos crentes. Então, esse quinto selo agora revela que os crentes que são mortos durante toda a era da igreja, esses crentes vão direto para o céu e lá eles pedem vingança pessoalmente a Deus. Há alguma coisa errada nisso? Há alguma coisa errada em um crente no céu pedir vingança a Deus? Claro que não. Por quê? Porque querer vingança, neste versículo, é uma questão de justiça. Como assim, professor? Entenda vingança aqui como a vingança legítima, aquela que é aprovada por Deus. Por quê? Porque promove a verdadeira justiça. Sim, Deus aprova a vingança em 2 ocasiões. Você sabia disso? Primeira ocasião, quando ele mesmo executa a vingança. Lá em Romanos 12, versículo 9, diz assim: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então Deus aprova a vingança quando ele exerce a vingança. Nesse aspecto, não há nada errado em as almas no céu pedirem a Deus que as vingue. Ora, se Deus é o vingador, é natural que essa solicitação seja feita a ele. Agora, o que muita gente não sabe é que há outro vingador além de Deus. Sabe quem? Os governos que ele institui sobre a terra. Todos os governos instituídos por Deus sobre a terra têm autoridade dada pelo próprio Deus para exercer vingança, isto é, para executar justiça. Veja só, Romanos 13, versículo 1 a 4. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Veja só. A autoridade que é instituída por Deus, ela traz a espada. E espada aqui é um símbolo da pena de morte, da pena capital. E o versículo explica por que ela traz a espada. Na continuação, diz assim: Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Você percebeu que a autoridade instituída por Deus é chamada aqui de ministro de Deus vingador? Então, além de Deus ser vingador, a autoridade constituída também é vingador. E esse poder de exercer vingança foi lhe dado pelo próprio Deus. E por que ele fez isso, professor? Porque Deus considera que a vingança
ela é sinônima de justiça quando praticada de acordo com a sua palavra. Na verdade, a vingança, ela consiste em causar dano a alguém por causa de um dano que esse alguém causou a outro. Então, se ela for exercida dentro da lei, se ela for exercida dentro do ensino bíblico, a vingança se torna justa. Agora, uma observação aqui. Você percebeu que um governo pode aplicar a pena capital, a pena de morte, não é verdade? Aí alguém poderia questionar da seguinte maneira: mas na Bíblia diz, lá nos 10 mandamentos, não matarás, não é verdade? Isso está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Como é que fica então essa questão? Preste atenção na minha explicação agora. A melhor resposta para isso é que nos 10 mandamentos deveria vir: não assassinarás. Por quê, professor? Porque tanto Deus quanto os governos instituídos por ele têm autoridade para matar, sim. Basta ver o que diz o capítulo seguinte a Êxodo 20, Êxodo 21. Ali nós temos várias penalidades para diversos crimes e a pena de morte está entre essas penalidades. Você sabia disso? Olha o que diz alguns versículos de Êxodo 21. Quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Então, Deus decidiu que a pena de morte deve ser utilizada em caso de homicídio. Versículo 13. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu cair em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Versículo 14. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. De novo, pena capital. Versículo 15. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Olha aí, pena capital. Versículo 16. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Pena capital para sequestrador. Versículo 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. Pena capital para quem amaldiçoa pai e mãe. Então, o que eu quero que você aprenda aqui? O seguinte: no governo civil de Israel havia a pena de morte para vários crimes. Então, se você viajar para algum país aí e descobrir que lá nesse país eles aplicam a pena de morte para crimes diversos, você não deve escandalizar com isso. Por quê? Porque o governo, a autoridade que é instituída por Deus, tem autoridade para aplicar a pena de morte. É simples assim. Continuando, versículo 11. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Veja só, as almas dos cristãos que morrem durante a era da igreja, elas vão para o céu e lá elas pedem a Deus vingança. Qual foi a resposta de Deus? A resposta dele foi, primeiro, uma atitude e depois uma resposta verbal. Qual foi a atitude? Veja, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. O que significa isso? A vestidura branca aqui simboliza a pureza e a justiça obtidas em Cristo, significando que é exatamente nos benefícios da graça que eles deveriam se concentrar até o dia do juízo. Em vez de ficar se concentrando em pedir vingança e justiça, ainda que seja um pedido legítimo, as almas devem se concentrar no motivo de elas estarem no céu. E qual é o motivo? A graça de Cristo na salvação. A vestidura branca aponta para a pureza e para a justiça que a gente obtém em Jesus Cristo. Continuando. Além da vestidura branca, eles também receberam uma orientação. Qual? De que teriam que esperar por pouco tempo para que Deus exercesse essa vingança. Com a seguinte explicação: isso é para que se complete o número daqueles que deveriam morrer como mártires. É lógico que esse número de mártires
isto é, de crentes que vão morrer por amor a Cristo, esse número só vai se completar quando? No último dia da era da igreja. Até lá, com certeza, muito crente vai morrer. Muito crente será morto por causa de sua relação com Cristo. Agora, o curioso é que diz aqui que eles deveriam esperar por pouco tempo até que isso acontecesse. Aí alguém diria, mas que pouco tempo é esse? Até agora Jesus não voltou. Porque às vezes nós vemos na Bíblia dizendo que em pouco tempo Jesus voltará, breve Jesus voltará. Como é que é isso? Nós só conseguimos aceitar essa verdade se entendermos que o tempo deve ser considerado à luz da história da redenção. Por quê? Porque de acordo com o calendário de Deus, não o nosso, o calendário de Deus, nós estamos já nos últimos dias da história da redenção. Nós já estamos vivendo a última hora. Veja o que diz Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias. Olha só, Hebreus foi escrito quando? No primeiro século depois de Cristo. E o autor aos Hebreus já dizia estar vivendo nos últimos dias. Não é interessante? Os últimos dias, na verdade, ele abrange toda a era da igreja, sabia? O que vai vir depois dos últimos dias já é a segunda vinda de Cristo. Então, nesse sentido, é por isso que Cristo volta logo. Por quê? Porque a próxima etapa da história da redenção já é a segunda vinda de Cristo. Então aqui em Hebreus 1, versículo 2 diz: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O apóstolo João, em sua primeira carta, ele se refere aos últimos dias que nós estamos vivendo como última hora. Veja só, 1 de João 2,18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, uma das características dos últimos dias, da última hora, é a presença de anticristos. Não são o anticristo final, é claro, mas anticristos sempre vão surgir durante toda a era da igreja. Portanto, nós estamos no último estágio da história. Somente nesse aspecto é que podemos considerar que falta pouco tempo para a segunda vinda de Cristo. Mas, meus irmãos, o consolo para os crentes no céu é que eles já gozam da bem-aventurança. Eles não sofrem mais. O consolo para nós que estamos ainda neste mundo é que mesmo esta vida é passageira. Tiago diz que a nossa vida é como neblina. Logo estaremos com a igreja do céu e vamos poder esperar o momento da vingança de Deus sem agonia. Sem agonia. O fato é que esse tipo de evento ocorre normalmente durante toda esta era da igreja. Que evento, professor? O evento de um crente morrer por amor a Cristo, ir para o céu e lá no céu pedir justiça pessoalmente a Deus. E lá no céu ele vai ouvir da voz do próprio Deus que está tudo sob controle. Cristo agora controla tudo e só espera o fim desta era para vingar o seu povo.